Bom, na última quinta-feira, o Fluminense completou o quarto jogo sob o comando do Marcão. E a gente, claro que ainda está muito cedo, né, para avaliar todo o trabalho, né, mas já deu alguma impressão aí o trabalho do Marcão nesses quatro jogos aí. Aqui é o Flu-na-Lata, eu sou Alexander Guimarães. O Flu-na-Lata é um canal dedicado à nossa grande paixão, o Fluminense Futebol Clube. Se você gostar desse vídeo, dá um likezinho aí, um joinha. Se você não for ainda inscrito, se inscreva, compartilhe com os amigos, que o Flu-na-Lata agradece. Valeu, galera. Bom, quatro jogos, né? Os resultados do Marcão: um empate com o Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro 1-1, depois uma derrota para o mesmo Atlético pela Copa do Brasil, sendo que o empate o Fluminense jogou bem, na derrota não esteve legal. Depois o confronto com o Bahia pelo Brasileiro, uma vitória 2-0, né, com aquele gol do Luca, o gol do Bobadilha, 2-0 o Fluminense, uma partida do Fluminense não atuou bem, mas venceu. E na última quinta-feira um empate de 1-1 com o Juventude, pelo Brasileiro, naquela partida atrasada, né? Um jogo que o Fluminense merecia ter vencido, né? 1-1 foi... O Juventude até teve oportunidade, mas o Fluminense esteve melhor, poderia ter vencido, né? Até o gol do John Arias, né? Foi um belo gol, uma tabela com o Fred, poderia ter saído um outro gol, uma grande jogada ali, a bola sobrando para o Samuel Xavier acabou finalizando mal, a bola foi para fora, teve outras oportunidades do Fluminense, enfim, o Fluminense poderia ter vencido o jogo, né? Quer dizer, claro que é um início de um trabalho ainda, né? O Marcão, diferente das outras oportunidades que ele pegou o time do Fluminense para treinar, como foi colocado como treinador, né? Fernando Diniz tinha um trabalho bom de toque de bola, de posse de bola. Ele conseguiu reforçar a defesa, melhorar a defesa e o time continuou jogando bem. Com o Odair Helma, que era uma defesa segura, ele conseguiu botar o time para atacar um pouco mais. Só com o Roger Machado, o que ele tinha de bom o Roger, que era a defesa forte, foi se perdendo ainda com o Roger. E hoje, pro Marcão dar uma arrumada no time, eu acho que é um pouco mais difícil. Acho não, tenho certeza que é muito mais complicado que das outras vezes. O legado que o Roger Machado deixou não foi como que o Odair Hellmann, com todas as críticas que a gente tenha dado, ou que o Fernando Diniz deixou, né? Um com uma defesa forte, o outro com um volume de jogo, de criação de jogadas que eles deixaram. O trabalho do Roger Machado foi bem complicado, com todo respeito ao Roger Machado, né? E o Marcão, obviamente, vai ter um pouco mais de trabalho, né? Mas você já vê uma melhora do time, né? Você, desde a primeira partida com o Atlético Mineiro, o Fluminense tem se mostrado um time que vai mais à frente, tem uma postura melhor de agredir o adversário. Contra o Atlético Mineiro na segunda partida, aí o time até tentou, mas foi muito mal, falhou muito na defesa. Contra o Bahia deu muitos moles na defesa, mas com duas bolas na trave, mas conseguiu vencer a partida mesmo jogando mal por 2-0. E contra o Juventude também algumas falhas na defesa, mas merecia, acho que foi a partida que o time na mão do Marcão criou mais oportunidades, foi contra o Juventude. Merecia o Fluminense ter ganho por 2, que fosse 2-1, um 3-1. Quer dizer, o gol do Juventude foi uma infelicidade do Luca, ele cabeceia para trás, a bola entra, faz um gol contra, empata a partida. O Fluminense fez um belo gol com o John Arias, né? E entre as virtudes do Marcão treinando o time, por exemplo, a entrada do John Arias na equipe, ele deu mais mobilidade. Tudo bem que forçado também um pouco pela ainda não presença do Caio Paulista, que é a esperança para voltar. O próximo jogo com o Fluminense é contra a Chapecoense lá Santa Catarina, em Chapecó, nesse próximo feriado, 7 de setembro. A esperança do Caio Paulista está de volta, mas o fato do Caio Paulista não poder estar jogando abriu espaço para o John Arias jogar, assim como o Gabriel Teixeira não estando disponível, também ainda está machucado. O colombiano teve sua chance e já contra o Bahia e mostrou serviço, né? Inclusive fazendo um gol, chegando para tabelar com o Fred, né? O Fred precisava de um cara que fizesse tabelas com ele, foi muito importante essa presença.
Esses três volantes, Iago, Martinelli e André, que o Marcão formou, foi importante. Já estava aparecendo isso com o Roger Machado, mas o Marcão manteve isso, achei interessante. A presença maior do Nonato nas partidas também achei bastante interessante. O Marcão contar com esse jogador, eu acho que é um jogador que tem entrado bem. Agora tem, logicamente, o Marcão, talvez o nosso querido Marcão não tenha conseguido melhores resultados por algumas situações que a gente tem que contestar, né? Por exemplo, o Luca. Não vou nem falar porque ele fez o gol contra, aquilo foi uma infelicidade. Muita gente ficou animadíssimo quando o Luca fez aquele gol contra o Bahia, né? Ele realmente deu uma bela batida na bola. O goleiro deu uma aceitadazinha, eu acho também, mas foi uma bela cobrança de falta. Mas o Luca é um jogador muito limitado, né? E a gente sabe que entre a garotada de Xerém tem jogadores muito mais talentosos do que o Luca. Ah, o Alexandre, mas o Luca é mais experiente, os garotos de Xerém às vezes estão meio verdes. Cara, eu acho que você tem que tentar botar a garotada para jogar porque eles têm talento para isso, né? Se ficar nessa coisa, eles são muito vezes, são muito vezes, são muito vezes, eles nunca jogam, né? Ou vão jogar pouco tempo. O Luca, por exemplo, perdeu um gol feitíssimo no início da partida contra o Juventude, né? Ele até bateu bem na bola, mas talvez se fosse outro jogador conseguiria fazer o gol, estava meio no canto, acho que ele facilitou a vida do goleiro. O Luca tem as suas virtudes, ele ajuda na marcação, tem disposição, mas tecnicamente não é um jogador tão virtuoso, digamos assim, né? Tem garotos muito melhores, o John Kennedy, o Matheus Martins, a gente cansa de falar aqui, né? A gente não pode falar do Kaique, que o Kaique já tá indo embora, né? O Kaique já até se desligou do Fluminense, né? Já tá indo pro Manchester City bem mais cedo do que a gente imaginava. A gente imaginava que ele iria só no final do ano. Até o Fluminense deu uma notinha muito pouco explicativa por essa situação, né? Mas enfim, mas mesmo assim tem outras opções lá entre os garotos de Xerém, né? Enfim, ou poderia jogar com outro meio de campo, o Gustavo Apes, que o Fluminense renovou até o fim de 2025 agora, podia ser um jogador, podia entrar no meio de campo ali, ou você utilizar, ou o Casares, pode ser, né? O Casares está precisando entrar em forma, mas sempre, toda vez que ele entra, ele é um jogador que tem uma boa articulação de jogadas, coisa e tal. Enfim, e outras teimosias, por exemplo, o Egídio, né? O Marcão chegou até tirar o Egídio e botar o Danilo Barcelos. Acho que foi até nessa última partida contra o Juventude. Com 40 minutos do segundo tempo, nem o Marcão, pelo visto, aguentou os cruzamentos cerrados do Egídio, né? O Egídio que, ele é ruim na defesa, mas é bom no ataque. Pois é, tá errando quase tudo os cruzamentos, né? Aí bota o Danilo Barcelos, que é o cara, sei lá, cara, não é tão virtuoso em cruzamentos também, e na defesa também às vezes complica, faz faltas grosseiras, desnecessárias. Quer dizer, você tem um GFT, um jogador promissor, e o Marcão não utiliza. Então tem uns questionamentos do Marcão. No final da partida tirou o Fred, botou o Bobadilha e botou o Abel Hernandes ainda na frente para tentar ganhar o jogo com uma bola alçada na área, quer dizer, uma estratégia velha, né? Que na década de 80 e 90 já era considerado desespero. Quando você pega dois centravantes e se mete lá na frente, já era considerado desespero nos anos 80 e 90, né? Uma estratégia velha que dificilmente funciona, né? Então tem algumas coisas que o Marcão tem que avaliar. Eu acho que ele tem que, tipo assim, eu não sei se o Marcão tem que botar para jogar os jogadores contratados, né? Tipo assim, para justificar a contratação desses caras, ou porque meio que, ou de repente o Marcão tá, como ele pegou o time agora há pouco, ele aos poucos está analisando o time para meio assim se sentir confortável com o elenco. Não que eu acho que o Marcão não precisaria disso, né? Uma figura tão querida no Fluminense, mas com o tempo ele vai mudando as peças. Se for isso, acaba perdendo tempo, né? Eu acho que o Marcão devia avaliar algumas opções que ele está tendo. Não são boas para o Fluminense. Os caras já demonstraram que realmente não vão dar muitos frutos, vão até atrapalhar o trabalho dele, né?
E talvez com alguns garotos, tipo John Kennedy, como eu já falei, Matheus Martins, o Wallace, eu li uma matéria agora do Globo Esporte falando o que aconteceu com o elenco do Sub-23, né, que o Fluminense foi eliminado há mais ou menos um mês, ou mais de um mês do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, do Sub-23. O Fluminense não dispensou ninguém, alguns garotos estão treinando no Sub-23 ainda, outros descem para o Sub-20 para jogar. Tem jogador que está treinando com os profissionais. O Wallace, por exemplo, é um que está treinando os profissionais e poderia ser mais utilizado. Gustavo Alves, que acabou, como eu falei, de renovar até fim de 2025, poderia ser mais utilizado. João Neto, que está atuando pelo Sub-20, muito bem, o centroavante João Neto podia ser mais utilizado, entre outros, né? Então, eu acho que o Marcão tem que olhar um pouquinho mais para o Xerém, né? Largar um pouquinho alguns contratados, né? Que alguns até com salário bem alto, mas que não estão rendendo bem. Nem sei se vão render, a gente começa a ver que o cara realmente só joga aquilo mesmo. E eu acho que se ele começar a olhar um pouco mais para a garotada, talvez facilite o trabalho dele, talvez facilite a vida dele. Talvez não, acho que com certeza vai facilitar. Mesmo que o garoto erre, coisa e tal, uma hora eles se acertam e é mais fácil apostar em quem tem talento do que um cara que a gente vê que já tem um tempo, uma rodagem já, um cara experiente e não vai evoluir da hora para outra. É um cara experiente, se joga aquilo ali, só vai jogar aquilo ali a toda a vida mesmo, né? Acho melhor apostar numa evolução da garotada, né? Bom, falei já da renovação do Gustavo Apes, o Kaique saiu do Kaique, né, infelizmente. Importante falar, a Prefeitura do Rio de Janeiro, a notícia, eu acho que foi na sexta-feira, mais ou menos assim, ou no sábado, deu informação já com a ideia, a partir do dia 15 de setembro, liberar público nos estádios de forma progressiva, né, em todos nos estádios aqui da cidade, né, 35%, progressivamente até o final do mês de setembro, chegando a 50%. Eu, sinceramente, eu acho que ainda não é hora para isso. Vamos ver o que vai dar. Para mim é arriscado. Mas a partir de 15 de setembro teria 35% de público liberado nos estádios. A prefeitura deve, se for essa decisão mesmo, vai sair alguma coisa no Diário Oficial nessa semana agora. E a CBF na quarta-feira, pelo menos eu vi que era quarta-feira, vai discutir com os clubes da Série A, os 20 clubes da Série A, sobre também essa situação de liberação de público. Na minha opinião, tudo isso é ainda arriscado, na minha opinião. É isso aí, galera. 7 de setembro tem Flu Chapecoense lá em Chapecó. Marcão, aposta na garotada. O livro, né? O livro sobre Xerém. O Fluminense lançou o livro sobre todo o trabalho feito de Xerém, desde os anos 80. Muito interessante. Eu não li no livro não, mas me parece ser uma obra bem interessante. A obra falando sobre a história de Xerém, né? Xerém e os seus garotos, que a gente está sempre com esperança com eles, né? Saudações tricolores, galera. Um abração a todos e vamos torcer. Valeu!